Boa tarde, pessoal do Congrefor, de Petrolina. Queria dizer a vocês que eu estava com uma vontade enorme de estar com vocês hoje na abertura desse quarto Congrefor e quarto simpósio de residências em saúde. Mas meu voo foi cancelado ontem por uma pane na aeronave que viria para Porto Alegre e eu não pude chegar ainda hoje aí com vocês. Mas chego na quarta-feira, vou ter que pegar o voo seguinte, vou para Brasília hoje e retorno e saio de Brasília para Petrolina, então eu fico com vocês na quarta-feira, espero que seja útil. Fiquei pensando que a minha fala de boas-vindas ou de saudação para vocês hoje, de alguma forma, deveria seduzi-los a estar na quarta-feira, fechamento do congresso, a estarem comigo, ou compartilharem um pouquinho de tempo comigo. De fato, para mim é um prazer enorme conversar com vocês, estar com vocês. Quero muito que esse encontro possa acontecer. Queria agradecer muito ao convite da professora Bárbara e da professora Samela de que eu estivesse aí com vocês e os esforços delas para compatibilizar tempo, deslocamento, essas coisas todas que são difíceis em qualquer evento. Estou desejando o maior sucesso para esse evento em Petrolina, minha primeira viagem, minha primeira estada nessa cidade para conhecê-los e conhecer a Univasf. De alguma maneira, o que eu pensei que seria a minha fala com vocês hoje, que eu vou retomar na quarta-feira, na medida que seja possível de que todos vocês estejam comigo, é um pouco dessa noção de trabalho em equipe, de formação em equipe. A gente vem falando há muito tempo sobre a necessidade do trabalho em equipes multiprofissionais, mas numa atuação interdisciplinar. De certa maneira, o que a gente diz é que não é possível um trabalho em saúde em que não haja concorrência, no sentido de estarmos juntos, né, de que concorram favoravelmente e em apoio uns aos outros os diversos profissionais de saúde. A gente até pode discutir o tamanho de cada equipe conforme o ambiente, o território de abrangência, a construção do acolhimento da população, quantos são os profissionais. Mas não há dúvida que aquele modelo que de alguma forma ainda está um pouco impregnado no nosso imaginário é de que atenção à saúde é igual à atenção médica. Essa é uma ação completamente superada, especialmente quando nós reconhecemos que aquilo que produz saúde, ou aquilo que produz adoecimento, aquilo que produz a cura, não é de modo algum a intervenção médica ou a intervenção de um profissional de saúde. Podemos dizer que, de certa maneira, desde que nós tornamos a saúde um conhecimento científico, ao longo da história esse conhecimento tem sido chamado de trabalho médico ou conhecimento médico. Mas nessa medida, trabalho médico e conhecimento médico são equivalentes à saúde. Com o tempo, a especialização do trabalho, a renovação tecnológica do trabalho, a gente tem na saúde um trabalho que é e precisa ser multiprofissional. Não há nenhum trabalhador, nenhum profissional plenipotente capaz de dominar tudo aquilo que são ou representam determinantes e condicionantes em saúde. A própria Constituição Federal, ela aponta de que a produção da saúde ou a proteção da saúde, ela envolve um conjunto de determinantes que não se esgotam no trabalho do setor da saúde. De certa maneira, também podemos dizer que essa concepção tem feito dizer que o trabalho na atenção básica, por exemplo, é um trabalho de prevenção e promoção da saúde. Olha, o trabalho da saúde é um trabalho de promoção, de prevenção, necessariamente um trabalho de tratamento, necessariamente um trabalho de acolhimento às necessidades em saúde. Não é possível que se diga a qualquer pessoa que chega a um serviço de saúde que o seu local de busca não é ali onde ela chegou. Ali onde ela chegou é o lugar do acolhimento. E, se possível, o lugar da resolutividade das suas necessidades, o lugar da resolução das suas necessidades. Para isso, a gente vai se dando conta de que, então, não dá para pensar um trabalho que é centrado na consulta, ou centrado no consultório, ou centrado no trabalho de um profissional. Alternativas de responder a essa condição, a esse dilema, ou a esse nó crítico do trabalho em saúde, parte tem sido trabalho em equipe multiprofissional. Outra parte tem sido, essa equipe multiprofissional precisa trabalhar de maneira interdisciplinar, precisa dominar saberes próprios da profissão, saberes de outros setores do conhecimento, não próprios da saúde, saberes de uma profissão em relação às outras. Essa porosidade, ou esse deslizamento que as profissões de saúde têm entre si, é fundamental na formação dos trabalhadores e na atuação dos trabalhadores. No Brasil, a saúde coletiva inventou alguns conceitos.
e a gente vem trabalhando com esses conceitos ao longo da formação de profissionais ou na organização do trabalho. Mas nos últimos anos essa concepção tem sido internacional com uma outra chamada ou uma outra palavra. No Brasil, por exemplo, falamos em equipe multiprofissional e atuação ou saberes interdisciplinares. Falamos em campo e núcleo, campo saúde e núcleo profissional. Falamos em competência e habilidades gerais, competência e habilidades específicas. Com isso a gente dá a condição de que todos aqueles trabalhadores de saúde que atuam no setor da saúde cumprem uma ação de saúde. Além dessa ação de saúde, cumprem uma ação de saberes ou de conhecimentos profissionais um pouco mais especializados, um pouco mais aprofundados, um pouco mais delineados naquilo que são as competências e habilidades então específicas ou profissionais ou de núcleo de conhecimentos e práticas. Mas de maneira internacional, desde 2010 temos apontado por documentos da Organização Mundial da Saúde, por exemplo, a necessidade de expandir o que nós chamamos de interprofissionalidade. A interprofissionalidade é esse território onde todos nós atuamos de maneira compartilhada. Todos nós atuamos de maneira a favorecer o trabalho um dos outros e a respeitar as necessidades em saúde do usuário e a responder às necessidades em saúde do usuário. Uma linguagem que para nós é muito comum na atenção básica, que é a equipe de referência e o apoio especializado matricial, tenta responder a uma construção de equipe multiprofissional e interdisciplinar, que não signifique colocar todos os profissionais de saúde em todos os ambientes de trabalho ou de acolhimento de usuários. É uma experiência ainda em construção e ainda em elaboração, em montagem. O que nós precisamos expandir indiscutivelmente é uma capacidade de gestão do sistema de saúde que reconhece o trabalho em equipe, a interdisciplinaridade e esse território de intersecção, esse território de indiscernimento de qual é o trabalho de qual categoria profissional, com o reconhecimento da interprofissionalidade. Isso cabe aos gestores, mas isso também cabe aos formadores. É preciso que dentro da universidade a gente tenha espaços de experiência, de troca, de convivência interprofissional, ou seja, estudantes e professores das diferentes carreiras de profissões da saúde, compartilhando ensino, compartilhando cenário de prática, compartilhando o desenvolvimento e a expansão das habilidades. Podemos dizer que talvez em alguma medida os nossos trabalhos comecem a ficar tão semelhantes uns aos outros e que com isso nós perderíamos alguma competência profissional. Quero dizer a vocês que de modo algum, porque quanto mais o nosso trabalho vai ganhando cenários de intersecção, maior é a possibilidade que a gente aprofunde o conhecimento específico de cada profissão. Quando a gente pode diluir saberes dentro de uma equipe, a nossa categoria é chamada a aqueles saberes mais aprofundados. Então, de modo algum, a gente perde a construção de uma categoria profissional quando nós avançamos na construção de um trabalho interprofissional, interdisciplinar e com uma construção de equipe, com um conceito que eu desenvolvi em um texto há uns anos atrás, chamado de trabalho protegido, onde o nosso compartilhamento não nos ameaça, o nosso compartilhamento não nos coloca em território de fragilidade, o nosso compartilhamento nos coloca em território de potência. Potência de expansão do cuidado, potência de expansão da interpretação do que nos traz um usuário, potência de aprofundamento da nossa competência profissional e da nossa competência interprofissional. O Brasil desenvolveu habilidades formativas que hoje são de observação internacional, como o Versus, algo que há muito para comemorar. No caso do Versus, onde se coloca essa condição multiprofissional e interdisciplinar, também se coloca uma apropriação do nosso sistema de saúde. É impossível imaginar que um bom profissional de saúde não tenha forte apropriação do sistema de saúde do seu país. Como é que o sistema de saúde está organizado ou como ele pode vir a ganhar melhor organização. Para isso, temos dito que dentro da formação, conhecimento de gestão é importante. O Versus coloca o território interprofissional, coloca o território interdisciplinar e coloca esse território da gestão em saúde como alguma coisa a ser de conhecimento e maior apropriação de todos. Uma outra experiência muito forte que nós temos cai lá no outro polo, que é o polo logo depois de formado, que são as residências integradas multiprofissionais em saúde. É uma das talvez mais ricas experiências em que uma equipe já de profissionais formados, graduados, podem atuar
em conjunto. No meio disso, várias entre, né? Versus, que é um trabalho com os estudantes, com um protagonismo muito forte dos estudantes, e no outro extremo as residências, já uma formação mais especializada, que a gente afirma essa palavra, residência integrada em saúde, porque se ela não for multiprofissional, ela pode e deve ser integrada à noção de equipe no território de práticas, no cenário de atuação da residência, no cenário de atuação profissional da residência. Inclusive diferentes residências compartilhando cenários ou compartilhando preceptoria e tutoria, assim como no trabalho compartilhando com as diferentes categorias profissionais. Mas no meio dessas duas coisas, então, a gente vem desenvolvendo experiências como o Pró-Saúde, o PET Saúde, o Gradua SUS. São modos de convocar a universidade para os territórios de práticas, mas também convocar o sistema de saúde a uma maior interface com a formação universitária. São experimentos que colocam em cena necessidades reais e colocam em cena possibilidades de ação, possibilidades de desenvolvimento, possibilidades de expansão, vamos chamar de potência, dizer, possibilidade de expansão da possibilidade. Possibilidades que deem um dimensionamento de consistência àquilo que é o desafio, àquilo que é a urgência de fazermos novidades. Alguns lugares são muito relevantes, a evidência de trabalho coletivo, de trabalho em equipe, é muito forte, como é o caso da atenção básica, como é o caso da saúde mental. E nós temos nos queixado regularmente, nós, os profissionais, os formadores, os gestores, os usuários, de que a formação para a saúde mental ainda é insuficiente, que a formação para a atenção básica ainda é insuficiente. Nós que somos estudantes e professores da saúde temos que nos ocupar disso, de dar resposta a isso. Eu, como revisor de artigo, por exemplo, sistematicamente vejo nos artigos aquela tomada de análise de realidade, análise de situação, e sempre a identificação da realidade os trabalhadores ainda se comprometem muito pouco uns com os outros e se comprometem muito pouco com os seus usuários. Não é possível que em pleno século XXI a gente continue apontando que entre os nós críticos da qualidade da atenção esteja a dificuldade de trabalhar junto e a dificuldade de acolhimento real dos nossos usuários. Eu acho que colocando esses termos para a gente começar aqui um primeiro momento de, no meu caso, uma simples saudação a vocês, é dizer, um congresso e um simpósio que discutem graduação e discutem residência tem sim nessa tarefa de acolhimento da população e de trabalho em equipe multiprofissional de característica interdisciplinar, um desafio de construção, de tomada de responsabilidade para cada um de nós, de tomada de responsabilidade com a construção inventiva das possibilidades. Enfim, eu queria desejar a vocês um bom congresso, um bom simpósio, prometer que eu estou com vocês na quarta-feira, com o dia todo disponível para que a gente se encontre dentro e fora dos espaços formais, mas participando aí da ciranda de encerramento com vocês. Um grande beijo, um grande abraço e, de fato, o desejo de muito sucesso para esse congresso aí na Univasf, Petrolina, Juazeiro, Raimundo Nonato e arredores desse sertãozão aí brasileiro que eu amo de fato e expresso a vocês meu grande carinho. Bom congresso e bom trabalho.